Salve, salve, galera, terceirão. O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Hoje, aula 12, volume 11, unidade 31, Comércio Global. Vamos dar sequência aí a esse início de trabalho no volume 11. O título da unidade continua sendo Comércio Global, mas na verdade vamos desenvolver hoje outros temas relacionados a propostas de classificações dos países, assim como alguns indicadores socioeconômicos, ok? Bora, vamos nessa? Ao som de Pink Floyd aqui, The Wall, vamos ajustar as nossas apostilas na página 31. Classificação dos países. Certamente você já ouviu termos como países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países emergentes ou países em desenvolvimento, sendo usados para caracterizar e diferenciar determinados grupos de países. Outras vezes, as diferenças econômicas entre os países podem ter sido resumidas à divisão países do norte e países do sul, ou até países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Não há um consenso, veja bem, não há um consenso em relação à utilização e definição desses termos ou um critério único para sua diferenciação. E por que não há um consenso ou um critério único? Porque nós temos que levar em consideração as inúmeras particularidades, singularidades de cada país. Então, essas propostas, elas reúnem algumas semelhanças, algumas características comuns a certos grupos de países para que então sejam definidas essas classificações, o uso desses termos. Vejamos algumas delas. Primeiro, segundo e terceiro mundo. A classificação em primeiro, segundo ou terceiro mundo se enquadrava no contexto da Guerra Fria, entre 1945 e 1991, no qual os países capitalistas industrializados, alinhados política e economicamente aos Estados Unidos, constituíam o conjunto denominado de primeiro mundo. O segundo mundo era formado pelos países socialistas industrializados, alinhados à política e à economia da União Soviética. Por fim, o terceiro mundo era composto de uma série de países capitalistas. A apostila fala também socialistas. Particularmente, eu não concordo. Nas minhas explicações, eu costumo sempre reiterar que os países de terceiro mundo eram apenas países capitalistas, ou ainda os não alinhados economicamente, porém subdesenvolvidos. A maioria deles apresentava uma industrialização incipiente e tinha no setor primário a base de sua economia, geralmente bastante precária. Então, reiterando essa minha fala, porque ela vai um pouco diferente do que nós temos no nosso material. Na minha forma de entendimento, os países que formavam o chamado primeiro mundo eram os países industrializados, com melhores indicadores socioeconômicos, alinhados com os Estados Unidos, países de primeiro mundo. Os países de segundo mundo eram todos os países industrializados e alinhados à União Soviética. Esse é o grande diferencial da minha fala.
todos os países de segundo mundo faziam parte do bloco socialista. E os países de terceiro mundo eram aqueles menos desenvolvidos, alguns industrializados, outros não industrializados, com piores indicadores socioeconômicos, até alguns nem alinhados nem com uma superpotência nem com a outra, mas a maioria desse grupo de terceiro mundo eram países capitalistas menos desenvolvidos, alinhados com os Estados Unidos. Pertenciam ao bloco capitalista, da Guerra Fria, da bipolarização. Essa proposta de classificação era utilizada em termos geopolíticos no período da Guerra Fria. Países de primeiro mundo, países de segundo mundo, países de terceiro mundo. A nossa apostila, desde o início do ensino médio, no primeiro ano, faz uso dessa outra proposta de classificação. Aqui classifica os países em países centrais, semiperiféricos e periféricos. As desiguais expressões econômicas e políticas reveladas pelos países inspiram ou inspiraram o sociólogo estadunidense Immanuel Wallerstein a dividi-los desde 74, então não é algo assim tão recente, em países centrais, semiperiféricos e periféricos. Aliás, em 74 a gente ainda vivia a Guerra Fria. Observe no mapa a seguir a classificação que esse sociólogo estabeleceu de acordo com seus estudos sobre os países. Países periféricos estão à margem do sistema, capitalista. Os países semiperiféricos, inclusive aí o Brasil faz parte desse grupo de países, que corresponderia ao que denominamos de países em desenvolvimento, países emergentes, países numa condição intermediária de desenvolvimento, e os denominados países centrais, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Austrália, países que estão no centro, são protagonistas do sistema capitalista global. Esse sociólogo baseou seus estudos nas relações de dominação e de dependência entre os diferentes níveis hierárquicos. O desenvolvimento econômico dos países centrais em seu processo histórico relaciona-se, portanto, à exploração de capitais e recursos dos países periféricos. Os países semi-periféricos, por sua vez, apresentavam características das economias centrais e periféricas, resultando em grandes contrastes socioeconômicos internos. Como eu disse, o nosso material de estudo, no decorrer do ensino médio, tem utilizado essa proposta de classificação. Países centrais, países semiperiféricos e países periféricos. Países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento e emergente. Eu usaria e ou emergentes. De modo geral, as diferenças entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos não se restringem ao volume do seu PIB, do seu produto interno bruto, ou da sua renda per capita, outro índice exclusivamente econômico, mas se revelam nas desigualdades em relação aos índices de mortalidade infantil, condições de moradia, saúde, bem como de concentração de renda de suas populações. Para a ONU, não há uma convenção nas designações. País desenvolvido e em desenvolvimento, sendo essa classificação apenas para fins estatísticos. Nesse sentido, considera-se desenvolvidos os seguintes países: Japão, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Israel e países do continente europeu. A ONU classifica também para fins estatísticos os países denominados de menos desenvolvidos, como se pôde constatar por meio do mapa. Países menos desenvolvidos, classificação da ONU, na página 10. Os processos de descolonização na África e na Ásia, ocorridos principalmente nas décadas de 60 e 70, e que resultaram
dependência política de diversos países desses continentes chamaram a atenção do mundo para os grandes contrastes socioeconômicos. Isso mesmo, contrastes socioeconômicos existentes entre diferentes regiões do globo. Além disso, a publicação de dados estatísticos comparativos e índices a respeito das realidades sociais e econômicas dos países, feita por organismos internacionais, contribuiu para a difusão do emprego de expressões como desenvolvimento e subdesenvolvimento para a caracterização destes. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países considerados subdesenvolvidos avançaram em seu processo de industrialização. Entre eles destacam-se o Brasil, México, Argentina na América Latina, Hong Kong, atual China, Taiwan, oficialmente uma província da China, embora tenha um governo próprio considerado rebelde pelo governo chinês, e a China como um todo, além de Singapura e Coreia do Sul na Ásia e África do Sul na África. Dessa forma, esses e outros países passaram então a ser denominados de países em desenvolvimento. Mais recentemente, a designação países emergentes tem sido empregada para se referir àqueles com destacado crescimento econômico nas últimas décadas, ou que se projetaram regionalmente de forma expressiva. Isso é muito importante em relação ao BRICS que a gente está vendo aí do lado. Não existe apenas esses 5 países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que respectivamente formam o BRICS. Mas esse grupo de 5 emergentes, além de terem apresentado os maiores índices de crescimento econômico nas últimas décadas, eles exercem e se projetaram como potências regionais. Eles exercem lideranças regionais, principalmente nas relações comerciais e na representatividade política. Tal expressão provém do Banco Mundial, que a utilizou pela primeira vez na década de 80. Essas classificações levam em conta de forma preponderante critérios econômicos, partindo do pressuposto que a riqueza de um país relaciona-se ao seu grau de desenvolvimento, considerando-se o PIB per capita, que é o montante do valor correspondente a toda a população econômica efetivada em determinado país, dividido pelo total de sua população. Um critério determinante. É possível incluir em um mesmo conjunto de países com elevado desenvolvimento alguns que não apresentam destacada industrialização ou altos índices sociais atribuídos à maior parte de sua população. Isso ocorre, por exemplo, com alguns países pouco populosos, localizados no Oriente Médio, ou em outras regiões do mundo que têm sua economia concentrada na exportação de petróleo. Há, na estrutura social da população de vários deles, um grande distanciamento entre uma minoria muito rica e uma maioria desprovida de vários recursos. Atividades para fixação desse conteúdo. Regionalização do Fundo Monetário Internacional, FMI, já estudamos essa instituição, financeira internacional, sua criação e seu papel de atuação no cenário financeiro e econômico global. Para fins estatísticos, o FMI adota a seguinte regionalização, divide em 3 grandes conjuntos, ou melhor, 2, a economia avançada e mercado emergente e economia em desenvolvimento. Então, segundo também o critério do FMI, a gente consegue perceber um grande contraste, na distribuição, de riqueza e potencial econômico entre os países do mundo. Muito importante é essa proposta de classificação que veremos na sequência. Países do Norte e do Sul. Com o fim da Guerra Fria, no início da década de 90, as denominações primeiro, segundo e terceiro mundo tornaram-se obsoletas. Por mais que elas sejam ainda utilizadas em muitos discursos geográficos, ou na mídia, primeiro mundo, terceiro mundo, o segundo mundo praticamente inexiste com o fim do socialismo,
ela não é geopoliticamente atual. Repito, por mais que esses termos país de primeiro mundo, terceiro mundo sejam frequentemente utilizados, não corresponde a uma atualidade geopolítica. Essa que veremos agora está mais coerente com a realidade atual. Uma nova terminologia expressa com base na linha Norte-Sul passou a ser empregada para diferenciar as regiões de maior e menor desenvolvimento econômico. Atenção a essa linha Norte-Sul, eu chamo a atenção, ó. É a linha divisória, uma fronteira socioeconômica, tecnológica, comercial, que divide o mundo, os países do mundo, em dois grandes blocos. Países do Norte, países do Sul. Mas ela não é a linha geodésia do Equador, que é a que eu estou identificando. Essa divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. A linha divisória norte-sul é uma fronteira criada, estabelecida a partir de outros critérios. Ok? Cuidado para não se confundir aí com os termos. No entanto, tal linha divisória, como você pode observar no mapa, não corresponde à linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. A linha norte-sul, a vermelha aí no mapa, quase em sua totalidade situa-se no hemisfério norte, com exceção à parte da Oceania, uma vez que a Austrália e Nova Zelândia incluem-se entre os países do norte, apesar de sua localização geográfica, né, no hemisfério sul, sua localização meridional no globo. Assim, compõem-se dois grandes conjuntos de países, os do norte, mais ricos, e os do sul, mais pobres. A linha vermelha é a linha divisória. Aqui identificamos os países que formam o bloco norte, países do norte pela cor laranja, e os países do bloco do sul, os mais pobres. Claro que existem também situações que devem ser observadas. A China, nessa proposta, pertence ao bloco de países do sul, mas é o segundo maior PIB do mundo, então não é um país pobre. A Rússia, nessa proposta, está no bloco de países do norte, mas não é um país desenvolvido. Então, temos que analisar, como foi dito logo no início da aula, não existe um consenso e não existe um critério único para a divisão dos quase 200 países do mundo, para a classificação dos quase 200 países do mundo, ok? Então falamos dessas propostas de classificações, né? Iniciamos lá com a ideia de primeiro, segundo e terceiro mundo, período da Guerra Fria, países centrais, semiperiféricos e periféricos, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento e ou emergentes, e finalizamos com países do norte e países do sul. O importante, galera, é que nessas classificações sejam considerados fatores também econômicos e sociais, eu digo, também fatores socioeconômicos. Quando classificamos um país apenas por critérios econômicos, esse critério não abrange a realidade e as especificidades de cada população, a qualidade de vida de cada população. Por isso falaremos agora de alguns desses indicadores socioeconômicos que são mais completos do ponto de vista de uma classificação, de uma análise da qualidade de vida de uma população. Indicadores socioeconômicos e o desenvolvimento humano. O comércio mundial pode ser usado como fator para apontar as diferenças econômicas e políticas existentes no mundo contemporâneo, bem como nas relações internacionais. Contudo, existem outros indicadores numéricos que revelam as desigualdades socioeconômicas do mundo contemporâneo, como o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o IDH é uma medida que considera outros fatores além do econômico na avaliação das condições de vida de uma população. Contudo, é muito importante ressaltar
que esse índice não contempla aspectos como sustentabilidade, democracia ou a consideração de que um determinado local é o melhor para se viver. Portanto, baseia-se em 3 dimensões fundamentais para o desenvolvimento humano. Essas são as dimensões: saúde, educação e renda. Essas são as 3 dimensões. Renda nacional bruta per capita expressa pelo poder de paridade de compra é a dimensão renda. Grau de escolaridade, média de anos de estudo da população adulta com mais de 25 anos de idade e expectativa de anos de escolaridade, ou seja, número total de anos de escolaridade que uma criança em idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber, caso os padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permaneçam com os mesmos durante sua vida. Dimensão educação. E saúde, expectativa de vida ao nascer ou esperança de vida ao nascer. São 3 dimensões socioeconômicas: renda, educação e saúde. Os valores de IDH variam entre 0 e 1. E a PNUD, considerada de desenvolvimento humano muito elevado, o grupo de países cujos índices são iguais ou superiores a 0,800. Os países como o Brasil, que apresentam valores de 0,700 a 0,799, enquadram-se entre aqueles de desenvolvimento humano elevado. Isso mesmo. Segundo as classificações, o Brasil, no geral, está na categoria, na faixa de países com IDH elevado. Índices situados entre 0,550 e 0,699 são próprios de países de desenvolvimento humano médio. E, por fim, os índices inferiores a 0,550 compõem o conjunto de países de desenvolvimento humano baixo. Temos, então, 3 níveis de IDH. Muito elevado, acima de 0,800 até próximo de 1. IDH elevado, acima de 0,700 a 0,799. IDH IDH médio, entre 0,550 a 0,699. E IDH baixo, abaixo de 0,550. IDH muito elevado, IDH elevado, IDH médio, IDH baixo. Esses são os 4 níveis, as 4 categorias. Inclusive, nós podemos observar e confirmar aqui dados. Segundo o mapa em 2014, o Brasil estava aqui IDH elevado. Ok? De acordo com dados divulgados pelo relatório do PNUD, em 2014, cerca de 842 milhões de pessoas, ou seja, 12% apenas da população mundial, apenas não, é muito na verdade, no total, padecem de fome crônica e quase metade dos trabalhadores do planeta, cerca de 1,5 bilhões, trabalham na informalidade ou precariamente. Outro indicador importante é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, o qual você vai conferir, aqui na página seguinte. Você pode inclusive pesquisar o IDHM do seu município. Ele considera basicamente as mesmas dimensões, aliás, do IDH da ONU, IDH geral, considerando as dimensões que eu mencionei anteriormente, saúde, educação e renda, porém ele é mais específico, ele reflete algumas especificidades, O IDH geral e o IDHM é específico de cada município. Aqui a gente tem uma boa explicação, qual é a diferença entre IDH e IDHM. Vai ser aqui apontado, pela tabela, essas diferenças que existem entre os 2 indicadores. Aqui o mapa do IDHM dos 5.570 municípios do Brasil em 2010, atualmente. Então existe aí uma possibilidade de observar,
uma desigualdade também marcante entre os índices de desenvolvimento humano municipal no Brasil, entre regiões do Brasil e entre municípios de uma mesma região e também no geral, né, dos mais de 5.570 municípios brasileiros, como eu disse. Índice de Gini, com a finalidade de medir o grau de concentração de renda de determinado grupo, o matemático italiano Corrado Gini desenvolveu em 1912 um coeficiente cuja aplicação segue apresentando grande relevância na atualidade. No índice de Gini, pode ser chamado também de coeficiente de Gini, quanto mais baixo o valor situado entre 0 e 1, menor é a desigualdade de renda avaliada. Em uma situação hipotética, o índice 0 apontaria que em dado local não há diferença de renda. Por outro lado, uma suposta situação em que o índice de Gini é de 1 revelaria que, enquanto alguém detém toda a renda de um local, todos os demais não teriam renda alguma. Infelizmente, o Brasil figura entre os países de maior desigualdade no mundo. Olha o índice do Brasil aqui, 0,527. Então, é um elevado índice de desigualdade social, o que expressa a concentração de renda no Brasil, né? A maior parte da riqueza do Brasil está concentrado nas mãos de uma minoria da população. De modo geral, podemos observar que são considerados desejáveis valores inferiores a 0,33. Países que superam o índice 0,5, por sua vez, revelam evidentes situações de injustiça social, que é o que justamente acontece com o nosso Brasil. Quando aferido no decorrer de um período de tempo, o índice de Gini possibilita avaliar as tendências de desenvolvimento social, tanto no que se refere às diferenças de renda, quanto em outros aspectos como escolaridade. Para finalizar esses índices, ODS. Durante a cúpula do milênio realizada na sede das Nações Unidas em Nova York em setembro de 2000, líderes mundiais debateram os principais problemas globais e firmaram um pacto que ficou conhecido como a Declaração do Milênio. Esse compromisso objetiva a erradicação da pobreza e a sustentabilidade do planeta, com base em 8 metas que deveriam ser atingidas em 15 anos. Bem audacioso, né, o plano. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, que no Brasil também ficaram conhecidos como 8 jeitos de mudar o mundo. Redução da pobreza, atingir o ensino básico universal, igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, melhorar a saúde materna, combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Seria realmente um mundo muito diferente se essas metas tivessem sido atingidas em 15 anos, ou que sejam nos próximos 15 anos, já estaria, né, porque a conferência aconteceu em 2000, então a meta era para que em 2015 todos esses objetivos tivessem sido atingidos. Infelizmente, não. A agenda pós-2015 para a efetivação dos objetivos prioriza como metas diminuir a desigualdade social e repensar o modelo de produção e consumo vigente. Para isso, foram estabelecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Os ODS, portanto, sucedem e atualizam os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, orientando as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos 15 anos. Merecem destaque os aspectos relativos à erradicação da fome e da pobreza, além da busca por assegurar uma vida saudável, com promoção do bem-estar e o desenvolvimento de ações inclusivas na educação, na sociedade de um modo geral, para todas as partes do mundo. Aí nós temos aqui essa lista dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, né?
com certeza inspirariam um mundo muito, muito melhor, né? Se algumas dessas metas ou o ideal todas fossem atingidas, fossem, né, alcançadas. Galera, eu vou finalizando a aula por aqui acerca desse tema. Classificação dos países e alguns dos mais importantes indicadores socioeconômicos, ok? Eu deixo para vocês aquele recado tradicional do empenho nas atividades da apostila, no caderno de atividades, trazer as dúvidas para os nossos encontros semanais aí, né, ao vivo, compartilhar comigo e com os amigos, possa debater, discutir, avançar no conteúdo, consultar algum gabarito de alguma atividade que você tenha dúvidas. Deixo aquele conhecido. Beijo no seu coração. Fui!